Ciclo é o movimento de rotação de um corpo celeste em torno de outro. A rotação da Terra em torno do Sol dá o que nós chamamos de ano. Nós chamamos de ano. A rotação da Lua em torno da Terra dá o que nós chamamos de mês. Não tem jeito de medir um ciclo por outro. Sempre dá impreciso. Sempre, sempre, sempre. A maioria dos nossos calendários são calendários lunisolares. É uma mistura da rotação da Lua em torno da Terra e da rotação da Terra em torno do Sol. Como não tem como você medir um ciclo pelo outro, qual o jeito de você ter precisão absoluta? Você ficar acompanhando a Terra enquanto ela se movimenta em torno do Sol, de fora. Então, você tem que ter uma nave espacial e ir movimentando com a Terra. Nós vamos dar dados cronológicos aqui, mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra, porque nós estamos medindo um ciclo pelo outro. Não vai dar exato. Então, esse acontecimento dura tantos anos. Como é que eu meço o movimento de rotação do sistema solar em torno da constelação de Hércules por ano, sendo que ano é a rotação da Terra em torno do Sol? Como é que mede isso? Não tem como medir. São dados aproximados. Dados aproximados. O que já nos advertiu Jesus. Daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só meu Pai. Porque os ciclos vão se ampliando e nós vamos perdendo referência. Vamos perdendo referência. Então, aqui é preciso ter só esse cuidado. São medidas aproximadas. Mas o segredo aqui é que tudo é cíclico. Cíclico. Primavera, verão, outono, inverno. As fases da lua. Tudo na vida é ciclo, do ponto de vista de tempo. São ciclos. Ciclos. Então, feitas essas observações, porque nós já tivemos ocasiões em que as pessoas ficaram fazendo conta matemática. Não, você errou aqui por 0,0013. Não tem como. É preciso entender essa limitação do processo de medição. Então, aqui a gente vai vendo esses ciclos todos, né? E vamos entrar agora. Aragô. Nós tiramos essa informação aqui do livro da Federação Espírita do Paraná, escrito pela Malena, em que ela trabalha cada vulto da codificação, e esse é um vulto extraordinário. Esse homem foi físico, astrônomo, nasceu em 1786, na França, publicou obras em 13 volumes, e, além disso, ele ocupou cargo de deputado, ministro da Marinha e ministro da Guerra. Um homem engajado politicamente, uma grande inteligência. Uma grande inteligência. E na Revista Espírita, conta de quem que ele é. Ele é a encarnação de quem? Eu não vou contar. Podcast com Henrique Baldovino, nós vamos dizer quem é. Bom, o que esse homem diz no livro A Gênese? Agora vamos começar. Cada corpo celeste, Lua, Terra, Marte, Vênus, Sol, etc., 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 Via Láctea, cada corpo celeste, além das leis simples, né, que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., isso é o simples. Isso é o que todo mortal sabe. Primavera, verão, outono, inverno, dia, noite. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que é cíclico. Por exemplo, agora nós estamos no verão em Curitiba, né? Todo mundo sabe, porque isso fere os nossos sentidos físicos. O que o
Arago está dizendo aqui? Transcenda. Transcenda. Não existe um princípio de simetria na lei divina? Então começa a usar a lei raciocinada. Quando Jesus conversa com o centurião de Cafarnaum, ele fala assim: Senhor, tem um servo doente em minha casa. Jesus fala: eu irei e lhe darei saúde. Ele fala: não, mestre, não precisa não. Não precisa só ir lá em casa. Eu sou centurião. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo para o soldado assim: soldado, sim senhor, vá em tal lugar e cumpra essa missão. O soldado vai. Basta dar a ordem aí que alguém vai lá. Isso é fé raciocinada. Você usa o que você conhece para sondar o que você desconhece. Isso é fé raciocinada. Aplicando o princípio da unidade, o princípio da simetria. Se existem ciclos da vida, se existem ciclos dia e noite e as estações do ano, existem outros. Os corpos celestes sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Então, para a Terra girar em torno do Sol, em torno de 365 dias. É 365, alguma coisa. E para a Via Láctea girar em torno de um centro que ela gira em torno, quanto que demora? Não sei. Milhares de séculos. Mas é um ciclo. É um ciclo. Para o nosso sistema solar girar em torno da constelação de Hércules, que é o fenômeno chamado ápex solar. O nosso sistema ele se desloca em direção a um centro. O sistema solar como um todo. Então está todo mundo girando em torno do Sol, mas o próprio Sol está se movimentando. Ele se movimenta em direção à constelação de Hércules, junto com outros sistemas solares. Gira em torno de alguma estrela. Quanto tempo demora isso? Essa nós sabemos. Aguardem. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade pode constatar. Lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, lua nova. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Periodicidade. Periodicidade, porque ciclo é periodicidade, é repetição. Mas como é que você vai verificar a periodicidade de um ciclo que dura milhares de séculos? Se a gente vive aí entre 70 e 100 e poucos. Como é que verifica isso? É isso que ele está dizendo. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças. Muita calma nessa hora. Concentração. Há ciclos astronômicos que regem as sucessões das raças no planeta Terra. É isso que esse gigante está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer mais. Num mesmo sistema planetário, no caso, por exemplo, sistema solar, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros. Ou seja, o sistema solar reage sobre outro sistema, que reage sobre outro sistema, que reage sobre outro sistema. Então, o sistema solar ele tem uma família de sóis, da qual nós fazemos parte. A nossa família é a chamada constelação de Hércules. Nós veremos aqui. É a nossa família. Família de sistemas solares. E esses sistemas solares reagem uns sobre os outros.
em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Olha, gente, existe o trava-língua, esse aqui é o trava-cérebro. Esse aqui é trava-cérebro. Uma família de sistema solar, porque o que acontece? A Terra no movimento de translação, não tem um momento que ela está mais próxima do Sol? O nosso sistema solar vai ter momentos em que ele vai estar mais próximo de outros sistemas. E vai ter momento que ele vai estar mais distante. Quando está mais próximo, tem gente que pula o vagão. Tem gente que pula o vagão. Tudo harmônico, não tem mágica. Porque alguns imaginavam que viam um planeta com uma mochila nas costas, ia entrar no sistema. Vem cá, gente, os degradados, por favor. Uma harmonia. Essas aproximações e afastamentos são ciclos, porque elas ocorrem incessantemente. É como um balão que enche e esvazia, que enche e que esvazia. É um pulsar. É uma batida do coração. É uma batida. O que Aragô está dizendo? Eclesiastes. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Onde você está? Debaixo do sol. Há um tempo determinado para cada coisa. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há um tempo. Qual é o relógio? É um relógio suíço? Não. É o relógio cósmico. Os espíritos ligados à música vão dizer na Revista Espírita que esses movimentos geram notas musicais. E que isso também gera uma sinfonia celeste. Mas eu não vou nem entrar nisso, que aí já é demais. Isso aqui tem som. Então tem hora que está um movimento, daqui a pouco começa, tan, 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 né? A hora da mudança. Aproximação, afastamento, são ciclos. E ele vai dizer assim, vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sobre a influência daquelas de que se aproxima. Meu Deus. Então, nebulosas giram em torno de uma maior e tem uma aproximação. Bom. Assim, aí ele resume. As nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas solares reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até o átomo. Ou como os poetas podem ver na escuridão, dizia o poeta inglês, arranca uma rosa e você tocará uma estrela. Porque está tudo em conexão. Está tudo conectado. E aí, olha o que ele vai dizer. Essa efervescência social, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo. Hoje, está todo mundo agitado, está todo mundo correndo, parece que o tempo passando mais rápido, uma efervescência, um desejo de mudança, todo mundo querendo mudança, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, todo mundo inquieto, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais
crede-o bem, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Tudo se encadeia. O chamado renascimento grego, Sócrates, os grandes. Depois, Renascimento, Revolução Francesa, efervescência. São as mudanças. Começa a caminhar lento, de repente vem aquela efervescência e dá um salto. Isso tudo é cíclico. Nós estamos falando de uma lei. Quem está dizendo isso? Capítulo 8. Não, desculpa. Capítulo 18, item 8 do livro, a Gênese de Kardec. Está lá. Bom. Capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês se recordam quando se materializa na cidade de nosso lar um espírito chamado Asclépios? Ele se materializa em nosso lar. Pouca evolução. Coisa simples. Começam a fazer pergunta para ele. O que ele faz? Ele está com um pergaminho na mão. A pessoa pergunta uma coisa, ele abre um pergaminho e cita um versículo do Evangelho. Me deu uma vontade de ter esse pergaminho. Saber qual o texto que ele está usando. Versículo do Evangelho. Materializado em nosso lar. O André Luiz fica tão impressionado com isso que ele pergunta para o benfeitor, e o benfeitor responde para ele: acreditamos que o nosso visitante sublime, Asclépios, suspira, deseja, por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, em Júpiter e Saturno, existem comunidades gloriosas de espíritos. E lá tem alguns representantes da Terra. Asclépios é um deles. Ele suspira por integrar-se, ele não está lá ainda. Ele quer chegar. Os componentes dessas, ou seja, quem vive em Júpiter e Saturno, nessas comunidades gloriosas, o que eles querem? Esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Então, quem está lá fala assim: eu estou assim, tem um condomínio lá no sol. Condomínio a caminho da luz. E nós estamos assim, esperando, ansiosos, até eu fazer por merecer habitar naquela comunidade solar. Naturalmente, comunidades que auxiliam os cristos que dirigem o sistema. Entre essas últimas, quem mora lá, entre os que moram lá, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Então, lá no centro dessa constelação de Hércules, tem uma comunidade solar, e os que estão aqui no Sol tem um condomínio lá. É tão maravilhoso. Os que orientam o nosso grupo de estrelas, os que orientam os sóis, aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxio em que nos movimentamos. Então, esses que estão na Hércules estão falando assim:
tem um condomínio no centro da Via Láctea. É tudo de bom. Quero ir para lá. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Vocês desanimaram? Por quê? Nós temos a eternidade, você vai ficar fazendo o quê? Como é que você pretende gastar a sua eternidade? Tem que ter um objetivo infinito. Infinito. Dá uma sensação de pequenez, né? Uma sensação de pequenez. Agora é o Chico no livro Na Era do Espírito. O que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou: mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou: Chico, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Ah, mas explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e abriu-se um painel diante dele. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Se enganou. É Hércules. Está no Obreiros da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente. Nossa, tomar um café. Até eu agora, fiquei assim meio tonto. Um pãozinho de queijo, um queijo Minas. E Deus para lá disso tudo. Para lá disso tudo.